Paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, a classe Adolescentes. Aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo e é uma alegria estar com você. Semana passada não pudemos apresentar as aulas, tanto de adolescentes, juvenis e jovens, mas essa semana estamos aí com as classes adolescente, juvenis e jovens. E também na descrição vai estar o vídeo de adulto com o Evangelista Márcio Mainardi. E gostaria de estar pedindo para você, curta, comente e manda um recadinho lá no nosso canal. Queria estar mandando um abraço também para todo o pessoal lá do Colégio Estadual São Pedro, que eles estão me ouvindo, ouviram a lição anterior e vão estar ouvindo essa também. Um abraço para o pessoal do primeiro ano e do segundo ano do curso de Filosofia. Que Deus abençoe na matéria de Filosofia, na verdade. Deus abençoe a vida de cada um deles. Obrigado pelo carinho de vocês aí nesses dias que estive com vocês aí. Lição número 10. Ética cristã. A ética cristã é a lição que iremos tratar nesse dia, né? Nesse momento aqui. E aqui ele faz uma pergunta no final da lição, mas eu já gostaria de passar para você que o que é ética? É o conjunto de regras e preceitos que regem o comportamento do indivíduo ou um grupo de pessoas, concernente ao que é de ordem valorativa e de moral. Então a ética ela faz parte do ser humano, de todas as pessoas nós temos que ter ética. E a ética cristã faz parte da nossa vida como cristãos, precisa ocorrer a ética. O texto bíblico está em Lucas 9, versículo 46 e 62, e em Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30. O destaque: já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Interessante nessa Bíblia, nessa linguagem aqui, serão felizes se praticarem aquilo que conhecem, viver aquilo que conhecem, é verdade. Já no início da lição, na introdução, nós começamos aqui com ética, e é o que eu li agora para vocês aí, o conjunto de regras, preceitos que regem o comportamento do indivíduo ou grupo de pessoas, concernente ao que é de ordem valorativa e moral. Jesus era uma pessoa ética. Então Jesus ele é o maior exemplo de ética. Jesus é o maior filósofo, Jesus é o maior de tudo. Ele é acima de todas as coisas, acima de todos também. É o mestre. Nessa lição conheceremos um pouco mais de que maneira o mestre se comportava em relação à vontade de Deus. Em cada situação com que se deparava, Jesus se preocupava em fazer o que agradava ao Pai. Os discípulos observavam o seu comportamento, pois sabiam que deveria seguir os passos do Mestre, que se quisessem conhecer de fato em que consiste a vontade de Deus. Ele era o maior exemplo de ética, de moral, o exemplo comportamental dele era o maior exemplo, e seus discípulos observavam para aprender a forma com que Jesus ele se comportava, fazendo aquilo que era a vontade de Deus. No tópico número 1, aprendendo os valores do reino. A maneira como Jesus ensinava os discípulos era diferente da de todos os mestres que havia em Israel. Certa vez os discípulos conversavam acerca de quem entre eles seria o mais importante. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus apanhou uma criança e pôs ao seu lado e disse que aquele que por ser meu seguidor receber essa criança, está recebendo a mim, e quem me receber está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que é mais humilde entre vocês, esse é o mais importante. Aqui, nesse exemplo, ele demonstrou uma criança, a humildade de uma criança, e demonstrando para aqueles homens que o mais importante teria que ser aquele que era mais humilde.
Jesus demonstrando ali, dando esse ensinamento bem prático para demonstrar que eles teriam que ser também como crianças, comportamento como criança, humildade como uma criança. E Jesus, ele ensina isso. Os discípulos não compreendiam o espírito das palavras de Jesus e como funcionava a dinâmica do reino de Deus. Por isso o mestre usou de muita sabedoria e paciência para lidar com eles. Então eles estavam passando por um período de aprendizado, os discípulos, e Jesus demonstrava com exemplos bem práticos, demonstrando fatos que aconteciam no cotidiano, no dia a dia, fatos que aconteciam, Jesus demonstrava, com isso ensinava verdades para eles. Eles observavam e aí com esses exemplos iriam aprendendo. E aqui diz também na lição, talvez você tenha algumas dúvidas em relação à vontade de Deus. E acho que só as pessoas que se consagram muito, isto é, o líder da igreja, o irmão ou irmã de oração, podem ser usados por Deus. Não, querido adolescente, o Senhor quer se revelar a você ainda na fase da adolescência. E a gente tem visto adolescentes sendo usados por Deus, abençoados, e Deus tem se revelado para os adolescentes. Por isso que nós estamos até naquela campanha, no movimento Eu Existo, que eu coloquei no meu Face esses dias, o movimento Eu Existo, sou um adolescente, porque os adolescentes eles são esquecidos, deixados de lado, e Deus ele quer usar e tem usado adolescentes. Aqui nesse comentário fala-se aqui que não pense que Deus só fala com quem tem bastante experiência ou idade. Saiba que para entrar no reino de Deus é preciso ter um coração humilde, e aqui é o exemplo que ele tinha falado como de uma criança, flexível ao aprendizado. E quando falamos em criança, falamos em perdão, em humildade, que criança ele é diferente. Você briga com uma criança, daqui a pouco a criança tá lá do teu lado. Filho, você briga quando é criança, daqui a pouco tá lá atrás. Preciso saber ouvir com cuidado a humildade e repreensão divina e obedecer à voz de Deus. Esse era o exemplo de Jesus. Jesus ele ensinou que teria que ser como criança e que teria que ter essa humildade para ser abençoado. Aí o tópico 2 fala assim, um reino que funciona de maneira diferente. Em outra ocasião, Jesus desceu para Jerusalém e foi obrigado a passar por Samaria. E aqui diz que os samaritanos rejeitaram recebê-lo em sua localidade. Então Tiago e João perguntaram ao mestre, era legítimo mandar descer fogo do céu para acabar com aquelas pessoas? Do mesmo modo que Elias havia feito o episódio, que desceu fogo e tal. E Jesus demonstra que não é desse jeito. E isso nos ensina sobre reino, que aqueles que querem o nosso mal, nós não podemos desejar o mal para eles. Temos que desejar o bem. E aqui diz que a atitude dos discípulos demonstra uma completa incompreensão sobre em que consistiam os preceitos do reino de Deus. Mais uma vez aí o mestre repreendeu e afirmou que não era essa maneira de pensar de quem se tornou filho de Deus. O filho de Deus, o que ele faz? Ele perdoa. O filho de Deus, ele ama, um amor incondicional. Porque muitas pessoas falam do amor, mas um amor em troca. Eu te amo, mas se você me amar. E aqui Jesus demonstra que não, que precisa ter um valor incondicional. Embora o coração de Deus se entristeça quando pessoas fazem mal ao semelhante, ele não tem prazer em executar a vingança sobre as pessoas. Pelo contrário, o Senhor espera salvá-las da perdição eterna.
aqueles que não nos amam. Também filmar, né, Mateus? Fica meio atacado da gripe, sei lá. Se vocês amam somente aqueles que o amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Não estão fazendo nada demais. O exemplo aqui é Jesus, que amou o mundo e que morreu pelo mundo e que se sacrificou pelo mundo. Com isso, Jesus estava ensinando aos discípulos que eles deveriam ser diferentes, pelo fato de pertencerem a um reino onde as pessoas não fazem o bem por vaidade, mas por pertencerem a Cristo, que são novas criaturas regeneradas. Essa é a diferença do servo do Senhor, daquele que teve uma mudança de vida. E o último tópico, ele diz assim: agindo de acordo com o reino de Deus. Conhecer os valores do reino de Deus era essencial para os discípulos de Cristo. Precisava conhecer os valores, como falar do reino, querer viver no reino, se não sabiam os valores. Eles precisavam aprender. Eles são responsáveis em levar as boas novas do reino até os confins da terra. Não teria como levar boas novas sem conhecer o que era o reino de Deus, sem entender. E eles precisavam reconhecer para ir pregar a verdade e viver aquela verdade. Mas obter somente conhecimento e não praticá-lo seria o mesmo que nunca haver conhecido. Jesus ensinava aos seus discípulos a cuidar sobre si mesmo, por intermédio de atitudes que evidenciassem a sua identidade com o reino dos céus. As atitudes deveriam demonstrar de que reino que eles eram e que eles serviam. O amor faz com que as outras pessoas enxerguem quando as pessoas amam, e isso traz o quê? Uma pregação a respeito do reino. Em Mateus 5:29, Jesus ensinou aos seus discípulos a respeito do apego a tudo que pudesse se tornar obstáculo à vida espiritual. Tudo que atrapalhar, seja dinheiro, seja o que for, não deveria ser obstáculo na vida espiritual. Mais uma vez, aqui ele demonstra a maneira ética. Jesus ensinou seus seguidores sobre a necessidade de absterem-se daquilo que poderia levá-los ao pecado. E com isso, a consequência do distanciamento da vontade de Deus. Jesus, de maneira ética, que em momento algum o Senhor apontou o pecado ou revelou o segredo do coração dos seguidores. Mas, sabiamente, o mestre ilustrou a lição com metáfora. Portanto, se o teu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Algumas pessoas até acham assim, então tem que arrancar o olho mesmo. Mas aqui é uma metáfora demonstrando que o amor tem que ser maior do que qualquer parte do nosso corpo ou qualquer outra coisa. O amor ao Senhor, o amor ao reino de Deus. Daí diz aqui, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro. É isso que Jesus demonstrava. Melhor às vezes perder um pé, uma mão, um olho, e não perder a salvação. Essa metáfora explicava assim, então corte sua mão direita se for por causa dela você perder a salvação. Ela demonstrando aqui em Mateus 5, versículo 29, essa demonstração de maneira ética de Jesus, ensinando verdades aos seus discípulos. Ora, Jesus não disse aos seus discípulos que eles deveriam mutilar o próprio corpo, até porque isso não remove o pecado do coração de ninguém. O que nosso Senhor está ensinando é que os discípulos devem assumir uma atitude radical. Radical contra o quê? Contra o pecado. Renunciando tudo aquilo que tirava eles da presença de Deus. Era isso que ele estava demonstrando com esses ensinamentos. A conclusão aqui dessa lição, Mateus Felipe já está dormindo, que já passamos da meia-noite. A conclusão diz assim: caro adolescente, como um bom seguidor de Cristo, você também pode rejeitar tudo aquilo que distancia. Então, como que uma pessoa quer renunciar àquilo que distancia? Ela só vai querer renunciar quando ela ama a Deus realmente. Quem não ama verdadeiramente não vai querer renunciar àquilo que distancia a Deus, porque dá na mesma. Quem não ama. Agora, quem ama a Deus, compreende, sabe que precisa abrir mão para se chegar mais a Deus. E aqui, pense em conhecer a vontade do Pai. Ler a Bíblia, pedir ajuda do seu pastor e ore ao Senhor para que Ele o conduza a praticar a sua vontade.
Olhe para o exemplo de Jesus. Exemplo ele que foi tentado para pecar, mas ele não pecou em nenhum momento. E aqui diz que ele agiu eticamente e cumpriu a vontade do Pai. Portanto, permita que a sua vida assuma o mesmo ideal de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que nós aprendemos na lição de hoje, que você venha ter uma ética cristã mesmo, que você venha servir ao Senhor, que você venha se separar do mundo, distanciando do mundo, correndo na contramão do mundo. Essa contramão pode ser corrida e deve ser corrida porque precisamos. E aqui em Romanos 12, e o versículo Romanos 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Qual que é a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Então, precisamos observar, olhar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossa vida. Para experimentar, você tem que se separar do mundo e aprender a ser manso e humilde e aprender a ser discípulo de Jesus. Deus abençoe a tua vida, curta lá, faz um comentário e a paz do Senhor. Até.